Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal. Por trás desse gesto simples do seu dia a dia, tem muito mais do que você imagina. Tem o compromisso da Sabesp. Compromisso que nos leva a investir continuamente na expansão dos serviços e adoção de novas tecnologias, que nos leva a cuidar do ambiente presente para preservar o futuro. Somos 14 mil, cuidando de 28 milhões. Mais do que números, são vidas. Entregamos saúde que proporciona dignidade. Somos comprometidos com o que fazemos. Não é apenas sobre saneamento, é sobre a missão de transformar histórias. Somos a Sabesp. Já fui habitada pelos tupinambás. No século XVIII, fui grande produtora de cana-de-açúcar e exportadora de café. Em 1967, desenvolvi minha vocação para o turismo e me tornei estância balneária. Em 79, me tornei Parque Estadual da Serra do Mar, tendo 80% de todo o meu território protegido. Sou a capital da Mata Atlântica. Bem, em 2020, uma grande crise sanitária literalmente parou o mundo. O novo normal fez com que todos repensassem suas formas de viver e acabou me trazendo grandes oportunidades, mas também muitos desafios e responsabilidade. Para continuar acolhendo todos que chegam e oferecendo o que eu tenho de melhor, preciso me desenvolver de maneira organizada e sustentável, e para isso preciso de você. Hoje é o meu aniversário e peço sua ajuda para continuar sendo uma das cidades mais belas e preservadas do nosso país. Atmosfera. Há mais de 60 anos empreendendo com responsabilidade, inovação e sustentabilidade em Ubatuba. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Lembrando aqueles que começaram conosco agora, aqueles que estão ligados ao turismo no estado de São Paulo e no Brasil, o programa Garcia, e será encerrado amanhã pelo governador João Dória. Tivemos as manifestações do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Edgar Rodrigues Camargo, o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Geraldo Pinheiro, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Amanhã teremos representantes do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadores e advogados especializados em legislação eleitoral. Estamos em cadeia conosco a rede social da União de Vereadores do Brasil, a rede social da Associação dos Municípios da Araraquarense, a rede da rede de consórcios públicos do Brasil, das entidades do Fórum Legislativo do país, associações regionais, estaduais, do Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, e 10 parlamentos regionais, todos em sintonia com a rede social da União de Vereadores do Estado de São Paulo, através do Facebook, Zoom e demais ferramentas da nossa rede social. Nós queremos, neste instante, começar o painel
que são os desafios e expectativas para a retomada do turismo. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui. Alguns já vieram para participar da homenagem ao secretário Vinícius Nunes, que receberá o Prêmio Competência Pública, não só pela sua caminhada no turismo brasileiro, pela sua ação no turismo do Estado de São Paulo, mas principalmente pelo trabalho de recuperação da economia do turismo no início do pós-pandemia, se Deus quiser. E o Vinícius fez um trabalho realmente maravilhoso. Queremos cumprimentar o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio, que aqui está, e ele é convidado. Ele vai fazer a homenagem ao secretário Vinícius Nunes, em nome da União de Vereadores do Estado de São Paulo, em nome da Associação Paulista de Municípios e em nome da APRESESP, até porque foi a primeira cidade que recebeu o primeiro evento público do secretário Vinícius Nunes com a União de Vereadores do Estado de São Paulo. Nós queremos convidar para coordenar este painel o professor Virgílio Carvalho. Quero aqui fazer um destaque, quando na Fundação Prefeito Faria Lima foi quem inaugurou o primeiro observatório de turismo municipal, que foi conduzido pelo CEPAM, na superintendência do nosso trabalho na Fundação Faria Lima. É bacharel em turismo, formado pela Faculdade de Turismo Morumbi, Universidade Anhembi Morumbi, em 74. Ele é diretor de turismo da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Seminários do Estado, conselheiro suplente do Conselho Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, consultor de turismo da UVESP, União de Vereadores do Estado de São Paulo, consultor de turismo da Associação Paulista dos Municípios e diretor da Associação de Desenvolvimento dos Municípios do Estado de São Paulo. E como o tema é turismo, aqui com verdadeiros craques do turismo, aproveitamos para enviar um grande e um forte abraço ao professor Mário Beni, que sempre nos honrou com sua presença, com seu saber e com os seus conhecimentos. Virgílio Carvalho, nosso convidado, para coordenar e conduzir este painel. Desafios, expectativas para a retomada do turismo. Caros amigos e amigas, a mesa aqui composta, eu quero fazer uma rápida apresentação. Eu tenho mais, ou melhor dizendo, nós temos mais para escutar do que realmente para falar. Queria lembrar a presença do Tony, que é o presidente da Unidestinos, e também, como formação, é um administrador de empresas, presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, que é o nosso São Paulo Convention Bureau, já trabalhou na Cor como gerente geral de marketing na América Latina e no mercado financeiro de grandes instituições como Unibanco, Nacional e Noroeste. Mas o mais importante do Tony, ele é aquele que está agora dia a dia no trade turístico, de mãos dadas com as políticas públicas do Estado de São Paulo, fazendo acontecer a retomada. Mas ele vai explicar isso muito melhor. Quero também marcar a vinda e a presença do Alain Baldatti, que é o presidente do Wet n Wild, engenheiro civil, participou de obras no Iraque, nos Emirados Árabes, atuou na área de eventos por mais de 15 anos, fez de um parque temático também um centro de eventos, tem um grande pavilhão de eventos hoje no Wet n Wild, criador e implantador do Parque do Gugu, idealizou Fórmula S com Ayrton Senna, trouxe o famoso Parque Aquático Wet n Wild para o Brasil. Lidera esta área e tenho certeza que ele e o nosso secretário vão lembrar quanto esta atividade cresceu, inclusive com a redução da carga tributária que nós acabamos de ver, governadores falando, mas quanto ainda o turismo precisa desse ponto de vista ser mais acelerado. Hoje ele é acionista do Wet n Wild de São Paulo, fundador e ex-presidente das duas associações do setor, a DIBA e a CIDEPAT, foi presidente da Associação Mundial de Parques, foi membro do Conselho Nacional de Turismo,
e o Conselho Empresarial da CNC. Hoje, atua fortemente, tanto ele como o Tony, no nosso Conselho Estadual de Turismo. Vinícius Lambres, secretário de Turismo de Estado. Nós temos a sorte em São Paulo de não ter só um secretário, mas de ter um ministro que estagiou no Ministério, mas ele é o grande executor da Política Nacional de Turismo em todos os setores, em todas as áreas, em todos os estados, e hoje emprestado ao Estado de São Paulo. Tem feito a reformulação e a valorização da atividade do turismo, que para ele e para o Estado de São Paulo não é mais um bem de consumo supérfluo, mas cada vez mais a recuperação entre jornadas de trabalho que devem ser executadas. Formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana de Paris, fez pós-graduação na Kennedy School e da Harvard University, foi ministro do Turismo de abril de 18 a dezembro de 19, presidente da Embratur, secretário nacional de Políticas de Turismo e também a sua passagem na direção do SEBRAE Nacional. Vamos ao que interessa, que é começar com as colocações e as observações que farão da retomada o limite de uso da maioria dos destinos que nós vamos poder usufruir e, principalmente, mantendo aí uma relação de preço e qualidade que são necessários ao desenvolvimento e à consolidação, em definitivo, do turismo no nosso estado, no nosso país. Tony Santos. Virgílio, eu queria, antes de mais nada, lembrar que o Tony Santos conduziu com maestria os dois conexidades anteriores. Conexidades de Ubatuba, conexidades de São Carlos. Ele foi responsável pelo painel de turismo nesses dois grandes eventos, com excelente resultado. E dizer que já está aqui para documentar para todo o Brasil a mais justa homenagem que se faz ao secretário Vinícius Lambres, à Rede Vida de televisão. Portanto, agora com a palavra, o Tony Santos. Bem, boa tarde a todos. Permitam-me tirar a máscara, estamos aqui num distanciamento seguro. E parabenizar, antes de mais nada, o servidor público pelo dia de hoje. Né? São pessoas que dedicam a sua vida pela vida do cidadão. A gente não para pensar o quanto isso é importante e fundamental numa cidade, no município, no estado, no país, a atividade dessas pessoas que têm dedicado sua vida e que a gente tem só que parabenizar e agradecer todos eles em todas as suas atividades. É um prazer estar aqui, mas confesso a vocês que meu prazer seria estar ou em Ubatuba ou em São Carlos, ou numa outra cidade, talvez Itanhaém, onde o nosso prefeito Marcos está aqui presente com a gente. Porque nada substitui a presença física, nada substitui o olho no olho e a troca de experiências e dentro daqueles espaços a gente conhecer os destinos que estão ao nosso redor. Como destino, na qual representa uma associação de conventions bureaus pelo Brasil, que chamam de destino, a gente tem percebido o quanto nós estamos ansiosos para que a economia possa voltar no seu lugar, junto com o turismo, que é um grande alavancador dessa economia, e como a gente pode fazer isso de uma maneira gradativa e segura, que o interesse de todos nós, primeiro é pela segurança, pelo bem-estar de todos, e, na consequência disso, na ativação da economia, que ela só é feita com mais rapidez quando o turismo exerce o seu papel motivador e indutor de tantas atividades que são geradas através das viagens, através dos eventos, através do turismo de uma forma geral. Nós estamos muito otimistas com relação ao futuro e relembrando um pouco das atividades que nós fizemos no passado. O que nós temos hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, na qual eu estou como presidente executivo de São Paulo Convention Visitor Bureau, que é uma entidade estadual que promove o turismo em área de eventos e que tem entre eles associados como os parques temáticos, como os hotéis, como os espaços de eventos, ou seja, toda a cadeia produtiva do setor de turismo estão envolvidas. E nós, enquanto uma entidade mercadológica, acabamos assistindo um pouco de cada coisa de cada setor. No mercado existem as entidades setoriais que cuidam do seu setor, dos seus negócios, e o Convention Bureau que trabalha para promover o destino e está conectado com todos os setores da economia para trazer mais eventos, trazer mais pessoas. E o privilégio que nós tivemos entre 2019 e 2020
foi o trabalho que nós fizemos junto com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, junto com a ABA, as companhias aéreas, para criar uma campanha que é São Paulo para Todos, que ela estava em pleno crescimento e ativação quando surgiu a pandemia. Mas o que demonstrou logo no início dessa campanha, que foi no meados do ano passado, que o mercado ele é muito carente do que tem de atributos e destaques do que a gente pode conhecer no próprio estado onde a gente vive. O que a gente descobriu com a pandemia é que, de fato, o brasileiro ele não conhece o Brasil e ele pode ter essa oportunidade agora, nas suas viagens de curta distância, ao redor, e que com sua família ele tem viajado com segurança necessária, mas ele tem viajado e tem aproveitado e descoberto coisas que até então ele não conhecia. Há muito tempo que a gente não ouve falar da Caverna do Diabo, do Vale do Ribeira, das praias do litoral norte, algumas cidades do interior com características muito diferentes das outras, daquelas fazendas de café, onde hoje já estão abertas para visitação. Quer dizer, tudo isso são oportunidades que nós temos hoje e que há 2 anos atrás a gente não pensava nisso. As famílias tinham sempre a expectativa de fazer viagens externas, conhecer o Museu do Louvre, sem entender que existia aqui o Museu do Futebol, que existia uma pinacoteca, que existia um museu sacro, ou seja, temos aqui a grande oportunidade de olhar o turismo de uma forma muito positiva. Apesar da pandemia, apesar das dificuldades, a gente tem que olhar para frente. O passado, hoje, ele é só uma lembrança do que foi. A gente tem que olhar o presente e ter uma grande expectativa com relação ao futuro. E o futuro só pode ser feito, trabalhado em várias mãos. Quando a gente fez esse trabalho junto com a Secretaria de Turismo, junto com as companhias aéreas, junto com as outras entidades do setor, nós percebemos que há movimentos que são extremamente positivos. Tem o movimento Superaturismo, que tem dado uma demonstração de inovação e criatividade de tudo aquilo que o Brasil oferece em termos de potenciais e de natureza. Temos o G20, que são um grupo de entidades setoriais que tem trabalhado com os pleitos junto ao governo federal, estadual e municipal. Temos a Câmara de Eventos, ou seja, o que a gente aprendeu nesse período foi que a união, de fato, faz a diferença. E o que nós precisamos cada vez mais é trabalhar juntos, para que todos possam ganhar e que a gente possa fazer do Brasil um país de referência para o turismo. Uma vez trabalhado o turismo doméstico, turismo de curta distância, com certeza estaremos habilitados para trazer nossos irmãos da América do Sul e, na sequência, e no futuro próximo, trazer outras pessoas de outros países para conhecer e desfrutar toda a beleza natural que nós temos. Nesse momento, a gente concentra toda a nossa atenção no estado de São Paulo. Nós fizemos a campanha São Paulo para Todos. Na sequência, com a pandemia, criamos uma campanha de protocolos, mostrando para os hotéis, para os espaços de evento, para os restaurantes, a importância da aplicação dos protocolos, não só para quem nos visita, mas também para aqueles que trabalham. Mais importante de tudo é que os colaboradores de cada empresa, de cada estabelecimento, possam ter a responsabilidade, a segurança e os cuidados para cuidar de si, da sua família, dos seus entes queridos, e depois olhar também para os seus visitantes. Quando isso existe num bloco total, com certeza a gente consegue ter aí a segurança necessária para evitar uma segunda onda e fazer com que a gente possa crescer novamente. O que nós temos, e o que o secretário deve falar para a gente daqui a pouco, é sobre a importância de que possamos fazer essa retomada, que a gente chama de até reconstrução, de uma maneira segura. E essa segurança vai ser demonstrada com novos comerciais, novos vídeos, mostrando o quanto São Paulo tem de atributos e de características turísticas tão bacanas, tão imperdíveis, e como tudo isso pode ser feito dentro dos critérios, novamente, de segurança e protocolos estabelecidos, e que a gente vai segui-los e vai mantê-los até que tenhamos a vacina, até que a população esteja segura de que a gente não coloque ninguém em vulnerabilidade. Então, da minha parte, assim, inicialmente, dentro dessa conversa e debate, eu espero que o ano que vem, os organizadores aqui do Conexidade, o Sebastião Miziari e a Silvia Mello, possam estar com a gente em algum lugar encantador do estado de São Paulo, fazendo esse encontro presencialmente. Olímpia. Já está marcado? Tá. Então, Olímpias, estaremos lá, junto com o Geninho e com todo aquele pessoal bacana, nos parques temáticos, e mostrando que a gente não precisa ir para fora para usufruir de coisas tão boas que o nosso destino do estado de São Paulo oferece. Obrigado. Retomando, então, a nossa continuidade dos debates, depois nós teremos ainda uma pergunta a cada um dos participantes, mas eu queria marcar também a presença entre nós do Aldo Leone Filho, da Agastur,
e do Supera Turismo, que veio representando o trade turístico para homenagem ao nosso secretário. Passo agora a palavra ao Alain Baldatti, que terá seus 10 minutos, e depois voltamos a uma pergunta a cada um, depois do secretário. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Silvia, Sebastião. Falar depois do Tony sempre é difícil, né? Imagina depois do Lumex, né? Então, pelo menos essa eu escapei agora. O que eu queria trazer para vocês, uma reflexão muito importante, que é o tema muito debatido em toda a sociedade mundial, são os impactos, né, que essa pandemia fez na maior crise de saúde que nós já tivemos conta na história. Os impactos são, como todos sabemos, de várias formas, tanto nas empresas como nas pessoas, nas famílias, nas comunidades. E quando nós pensamos nos impactos, muitas vezes se fala mais no impacto da saúde, obviamente, com a infeliz perda de muitas vidas, e também no impacto econômico, que aí são perdas de empregos, perdas de oportunidades de negócio, fechamentos de empresas. Mas o que nós também avaliamos de uma maneira um pouco mais, um olho um pouquinho mais sensível, é a perda da confiança no futuro, às vezes, né? Da dúvida sobre o que vai acontecer com as pessoas, com as famílias, com as escolas, né? Esse clima de incerteza que ronda as pessoas que estão afetadas e que isso afeta basicamente o psicológico dos cidadãos e das cidadãs. E muitos estudos e muitas palestras, webinars, têm sido agora atualizados sobre tais impactos. O isolamento, né? O que o isolamento criou na rotina das pessoas, né? O confinamento dentro, às vezes, muito de locais, residências pequenas, casas pequenas. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter um imóvel que tenha área suficiente para que se passe 24 horas por dia com os mesmos familiares, com todas as demandas que nós temos. E com uma anormalidade na nossa vida que nunca havia sido experimentada. E esse aspecto é fundamental na perspectiva da retomada do turismo. Porque essas pessoas, e não importa a classe social, não importa a região, o país, essas pessoas confinadas, isoladas, elas começaram a ter, até um determinado ponto, é uma preocupação normal do dia a dia, e depois aquilo foi se acumulando com uma carga emocional da necessidade de voltar a outras práticas, da necessidade de sair, da necessidade de conviver, da necessidade de compartilhar, né? E dentro desse cenário, o nosso setor, o nosso segmento, é que vai sempre oferecer a melhor maneira das pessoas voltarem à sua sanidade mental total, que eu diria, mas a sua forma de extravasar aqueles momentos de muita angústia, de muita preocupação, e de querer realmente uma nova experiência que seja a volta às atividades ao ar livre, a volta às atividades de conhecimento de outros locais, a volta das atividades de convivência familiar com o resto da família que estava separado. Enfim, esse ambiente social, ele vai certamente ser diferente agora. E sendo diferente, especialmente no nosso caso, do turismo, e mais ainda especificamente no caso dos parques temáticos, nos parques de diversões, nos parques aquáticos, como foi citado agora, Olímpia, né? Então já nos dá uma alegria saber que a Conexidades vai ser transferida na próxima edição, na terra que já é conhecida como a terra dos parques aquáticos aqui no estado de São Paulo. Isso demonstra que o nosso segmento de parques ele é fundamental para a sociedade humana. Como todo entretenimento, não há dúvidas, mas nós representamos um tipo de entretenimento que não está
mas tão ligado ao tecnológico, não tá mais ligado, não é tão ligado a aquelas atividades que são feitas eletronicamente, que isolam as pessoas no seu indivíduo, mas sim aquela atividade que nunca vai perecer na nossa humanidade, que é a atividade do compartilhamento da experiência. Experiência física, experiência emocional, a experiência de estar curtindo uma mesma coisa com seus amigos, seus familiares, com um grupo de colegas de faculdade, enfim. Porque nada substitui essa interação que os parques oferecem. E a maior prova disso são os grandes parques, são ícones mundiais, como a Disneylândia, como o Universal Studios. A gente sempre cita esses parques como os ícones, né? E nós não precisamos ter esses tipos de parque aqui no Brasil nesse momento, mas a essência de cada um deles é a mesma essência do que qualquer parque aqui no estado de São Paulo, como o Hopi Hari, o Wet n Wild, Termas dos Laranjais, o Parque da Mônica, Play Center. E nesses ambientes está realmente a materialização de uma experiência inesquecível. E eu acho que as famílias, os jovens, os pais, os grupos de amigos vão afluir novamente a esses recintos porque eles necessitam desse tipo de interação. Não é videogame, eu nada contra videogame, pelo contrário, não é ficar na Netflix, também gosto muito, mas há necessidade de se sair. Como o Tony falou, nós podemos sair para viajar, para conhecer lugares, para o deslocamento, para ficar em hotéis e resorts, mas o componente de entretenimento físico que se dá nos parques é inigualável. E São Paulo é o estado que mais tem parques temáticos e parques de diversões no Brasil, e estamos sendo muito bem capitaneados aqui numa nova projeção futura pelo secretário Lumertz, nosso ministro Lumertz. O apoio do São Paulo Convention Bureau é fundamental. Nós acreditamos nessa retomada com muita força. Logicamente, não vai ser de imediato. Nós vamos passar uma transição, todas com um protocolo muito firme que foi aprovado pelo governo do estado, pelo Comitê de Saúde, que estão sendo rigorosamente cumpridos, mas é uma questão de redução de capacidade momentânea e que logo mais nós estaremos com capacidade total, voltando à normalidade. Se Deus nos abençoar, como sempre abençoa aqui no Brasil, não teremos a segunda onda, e aí nós vamos consolidar um retorno à atividade que, além de tudo isso que eu comentei, é uma atividade econômica extremamente importante. Ela gera muito emprego, né? Há parques aqui em São Paulo que têm de 600 a 1.000 funcionários, muito mais, às vezes, do que uma fábrica de automóveis, né? E também a relação direta com o público, né? Nós estimamos, só como exemplo, onde está situado o Wet n Wild aqui em Itupeva e Vinhedo, do Complexo Serra Azul, nós temos mais de 10 milhões de visitantes por ano, e se Deus quiser, logo depois que voltar a essa normalidade, que não deve demorar, nós passaremos e bateremos novos recordes. E com a política que o governo do estado está pilotando, nós temos certeza que esses recordes serão cada vez maiores, não só no nosso local, que é o Serra Azul, secretário, mas todos os destinos turísticos que o senhor está estimulando. Então, o meu obrigado, um abraço a todos aqui e a felicidade de estar presente nesse seminário aqui, nessa conversa. Muito obrigado. Retomando agora também, antes de passar a palavra ao nosso secretário e ao critério e aos protocolos que foram estabelecidos para a retomada, nós vamos ver 2 vídeos que estão sendo montados. Quero lembrar que agora, nesse momento, estamos com mais de 270 assistentes online. O seminário já, desde a sua abertura até agora, mais de 3.000 pessoas passaram. Quero lembrar que esse seminário é um marco para o turismo e marcando sempre uma coisa que o nosso secretário Vinícius diz.
Nós precisamos converter. Não adianta a gente continuar falando de nós para nós mesmos. Eu que acompanho desde cedo esse seminário, vi quantas vezes, em temas diferentes, o turismo foi retomado e foi lembrado. Então, já estão entre nós aí mais de 280 assistentes, entre eles estão empresários, trabalhadores do setor de hotelaria, do setor de parques, do setor de receptivos, operadoras, companhias aéreas. O importante é que agora, antes de passar a palavra ao secretário, nós vamos ter o vídeo dos protocolos que foram estabelecidos, estão sendo distribuídos para todas as empresas e trabalhadores do Estado de São Paulo. O que me interessa é dizer hoje aqui no prazo que nós temos. Primeiro, que nós estamos vivendo uma crise mundial para além das nossas perspectivas. Quando começou essa crise do Covid, nós achávamos que ela seria possivelmente menor e que a medicina mundial e a ciência controlariam mais rapidamente. Não aconteceu isso. No entanto, nós fomos nos adaptando, nós todos estamos aprendendo. Então, essa é a primeira constatação. Já antes disso, o mundo vivia uma crise de mudanças por conta da tecnológica, redes sociais, e crise, a palavra crise, desde 2008, que foi a grande crise dos derivativos, o momento financeiro, e todo esse conjunto de fatores que nos dão a sensação de crise, de frustração, de crise mundial. O primeiro esclarecimento é de que é uma crise muito mais do Ocidente do que do mundo. Não é uma crise do Oriente, é uma crise para a China, mesmo para o Japão, que não tem crescido muito, não é crise para aqueles países lá, Indonésia, Filipinas, Vietnã, não é. É uma crise muito localizada no Ocidente, nas democracias ocidentais, e eu não tenho aqui elementos, tempo e elementos para elaborar muito, mas tem muito a ver com as redes sociais, tem muito a ver com a própria liberdade que a democracia oferece e com a própria fragilidade da democracia, por conta da liberdade, que essa própria democracia, exacerbada pelas redes sociais, no caso da América Latina, o populismo histórico no nosso continente, e esse populismo novo de redes sociais, politicamente correto, essa divisão que aconteceu no Ocidente, né? São coisas nas quais nós estamos inseridos, muito parecidos nós com os Estados Unidos. Por isso mesmo, coincidentemente, nesses dois grandes países que são parecidos, diferentes, mas os mais parecidos, o país mais parecido com o Brasil, os Estados Unidos. E os dois estão passando pelos maiores números de mortes, a maior dificuldade de adaptação, mas nós aqui em São Paulo, eu acho que é um pouco diferente, eu penso que é um pouco diferente. Nós mais do que duplicamos a nossa rede de UTIs, plano São Paulo, plano de contingência, deram as condições para que São Paulo não se transformasse, não passasse pelo que Nova York passou, a cidade mais importante e mais forte que a nossa cidade. E nos deu até agora, Vitor, a condição que a Europa está tendo agora de retorno a lockdowns, agora mesmo, hoje, França, Alemanha, Espanha, nós não estamos. Nós estamos caminhando para a vacina, né? E a vacina, junto com os protocolos, junto com a aprendizagem, porque o mundo tem 10%, 15% de contaminados. Não tem uma imunidade de rebanho planetária como você. Tem adaptação, protocolos, etc., tecnologia, talvez testagem, e aqui São Paulo está quase no nível da Alemanha de testagem por saliva, ou seja, tem adventos tecnológicos, mas nós não podemos dizer que nós dominamos a situação. Ninguém no mundo dominou essa situação. Nós nos adaptamos a ela. Então, nesse quadro, não obstante o número elevado de mortes no Brasil, a nossa situação
nos últimos tempos, foi de maior controle. Eu faço essa ênfase para dizer que, sim, nós nos adaptamos, sim, nós vimos muito bem, como falou o Tony. Em 2019, nós havíamos colocado o turismo de uma forma diferenciada na agenda do Estado. Nós investimos muito em mídia, e isso deu conscientização para o Estado de São Paulo da importância do próprio turismo, dos municípios, da lógica, da consciência do turismo. E o turismo não é por acaso que tem essa força aqui em São Paulo, nos MITs, nas instâncias. Hoje eu falava com a Glória Guevara, foi ministra do México e é presidente da WTDC. E aí ela apresentava lá. 10% dos empregos do mundo são no turismo. Direto, indireto e induzido. Quer dizer, não é só o hotel, é o café da manhã. E é o carro da Localiza lá que está na porta, que foi alugado do turismo e viagens. Travel and Tourism. Esse é um complexo. É o avião que voa, levando pessoas, ideias e negócios, turistas, vai levando um monte de gente para fazer um monte de coisa que não fazia antes. E na barriga do avião, mercadorias de altíssimo valor agregado, que é que vai de avião. Então, isso é um movimento de conectividade, conexão, feiras, eventos, enfim, tudo que significa o turismo corporativo, a cultura, a tolerância, todos esses movimentos que, quando nós ouvimos no passado aonde o turismo parou, foi na Segunda Guerra Mundial, e onde ele voltou, as democracias. E aí ele ajudou a fazer globalização, onde tinha mundo fechado, como aqui não tinha, nem na União Soviética, nem na China fechada. Ao contrário, o movimento foi de um enriquecimento brutal do mundo. O mundo enriqueceu com turismo e viagens, né, com um movimento que é 10% do PIB, 10% do emprego. Agora, tem um número mais forte ainda, eu estou vendo o Marco aqui em Itaém, nosso grande amigo, né, faz um belíssimo trabalho na Itaém. Quando a WTTC ou a MT dizem que 25% dos empregos gerados nos últimos 2, 3 anos vêm do turismo, isso deveria fazer o Brasil parar um minuto de silêncio, para pensar, peraí, o que está acontecendo? 25%? Claro, houve uma mudança na cesta de consumo, as pessoas começaram, principalmente os millennials, todo mundo quer viajar, quer compartilhar, diminuiu o senso de posse e aumentou o senso de experiência. Então, esse movimento se insere para nós em São Paulo e para nós no Brasil, dentro das duas mega vocações que nós temos no Brasil. De uma das duas. A primeira é a produção de alimentos, no qual nós nos destacamos, alimentando 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Então, nós somos um bom país nesse sentido. E isso é por função de tamanho, de competência, internacionalização das cadeias de produção, não é só Embrapa e os doutorados, mas também é a compra da mercadoria por Chicago e a participação das multinacionais na evolução genética necessária para alimentar a grande população. E o segundo campo, onde nós temos vantagens semelhantes, por tamanho, é justamente o turismo. Isso está lá na Organização Mundial do Turismo, está no WTC e está no Fórum Econômico Mundial. Só quem não ouviu, parece que é o Brasil. Só quem não ouviu o significado disso, dos parques naturais, para o mundo inteiro, né? Estados Unidos tem 320 milhões de visitantes em parques naturais, nós temos 12 milhões. Cresce 20% ao ano, mas é 12 milhões, é pouco. Parques temáticos, nós mudamos a legislação no governo Temer, a turma do Arlan, a nossa turma, nós mudamos o Conselho Nacional de Turismo, todo mundo, tiramos todos os impostos de importação desses equipamentos que alejavam o setor. Há 20 anos não nascia um parque temático. Agora nós vamos ter uma política em São Paulo de distritos turísticos para isso, como também as concessões dos parques naturais. Senão não vamos ter produto, porque São Paulo e o Brasil têm o mesmo problema. Ou não se sabe qual é o produto, para isso precisa divulgar, ou não se investe o suficiente para atender a população. O caso de São Paulo é típico. A sede por atividade, lazer, mesmo na proximidade agora, dos paulistanos, ou da grande São Paulo ampliada, é maior do que a oferta. Ou há desconhecimento, por isso não precisa fazer marketing, nós vamos agora no dia 4 de novembro fazer um grande evento para fazer essas divulgações, para São Paulo conhecer melhor São Paulo, o resto do Brasil tem que fazer a mesma coisa. Mas a outra é que nós precisamos investir mais em produto, porque nós temos as melhores estradas, temos a melhor condição, né? E temos uma necessidade de reposicionamento de São Paulo. O que é reposicionamento? É como São Paulo se enxerga, como São Paulo passa a se ver, é como passa a se mostrar.
Por exemplo, nós temos uma mega reserva da Mata Atlântica que não está associada à nossa imagem. Não associamos isso a nós, não está associado. Precisa associar mais, né? Tanto no Vale do Ribeira, quanto no Litoral Norte, na região do Itaém, que é aqui o prefeito, não está associado, temos que associar. E é isso a visita aos parques, etc, etc. Né? A mesma coisa a cultura, a arte contemporânea, isso nós já temos, mas está pouco associado, só grupos muito especializados sabem disso. Né? E mudanças como a disposição do Rio Pinheiros, que está em curso, recuperação do centro de São Paulo, podem fazer, eu falo da cidade, de São Paulo, a cidade talvez mais interessante do século XXI no Ocidente. Isso é possível. Porque Paris é Paris, Londres é Londres, o superturismo, o overtourism, já está em todo lugar, faltam algumas cidades para aparecer. E que seja mais cara do Brasil e que não fique só nos ombros do Rio de Janeiro, que está com a dificuldade que nós sabemos que está. Então, nós temos que aparecer como cara, estado, cidade. E não só nós. O Centro-Oeste, o Sul, o Nordeste, nós temos que fazer isso. Porque quando teve a crise em Nova York, na década de 70, apareceu Miami, apareceu Los Angeles, apareceu Atlanta. Enquanto o Rio se recupera, nós precisamos cobrir. Né? E aí mostrar essas outras caras. Por isso as campanhas internacionais e tudo mais. E nós precisamos recuperar esses empregos. Nós estamos entregando, já com o Tony, no dia 4, o Plano São Paulo, do Turismo de São Paulo, plano estratégico feito com a FIA USP, e com 300 pessoas que foram consultadas, especialistas, o Plano 2030. Então, nós temos um plano. Lá atrás tinha o plano do Arbeitman, do Caio, nós refizemos tudo. Né? E vamos fazer um plano dinâmico, buscando investimentos e promoção, esses dois lados. Né? Esse ano, o nosso antigo DADETUR, no repasse financeiro, bateu o recorde dos últimos 8 anos, com toda a dificuldade que nós temos. Mas não é suficiente, nós queremos um programa de crédito. E já repassamos 1 bilhão e 100 milhões de Desenvolve Caixa e Banco do Brasil, porque nós fomos aos municípios e aos locais, né? E conseguimos agora 550 milhões do Ministério do Turismo para Desenvolve. O agradecimento ao ministro Marcelo e toda a equipe que foram parceiros e nos ajudaram nesse momento que nós precisamos reforçar as empresas do turismo com dificuldade. Né? E aí nós começamos a fazer uma caminhada de aproveitamento do que nós temos, não para voltar ao que nós éramos. Nós não queremos voltar ao que nós éramos, nós queremos ser mais do que nós éramos. Se agora você voltar ao passado, não é suficiente para nós. Né? Nós temos que construir e constituir uma nova base para o desenvolvimento de uma mega geração de empregos, que inclusive ajuda na industrialização. Isso é líquido e certo. O turismo ajuda a industrializar. À medida que ele valoriza as regiões e as produções locais, ele fortalece a venda direta ao consumidor, e é o mesmo pequeno empresário que não conseguiria vender um produto em longa distância, se ele vender na boca do caixa para o turista, pode ser uma obra artística, um artesanato, pode ser um alimento, pode ser... O Gramado é o caso mais clássico. Né? E nós estamos agora terminando os estudos pagos pelo BID, e nós estamos preparando 500 milhões de dólares de um pedido de empréstimo, que vai ser o primeiro pós-prodetor do Brasil, virar para São Paulo. Aí nós estamos multiplicando pelo dólar de hoje, que está 6, são 3 bilhões. Né? Isso vai ajudar muito as várias regiões a dar esse upgrade, né? Essa mudança de patamar num turismo que vai ser, durante um bom tempo, um turismo consciente e de prioridade. Nesse ano que vem, nós vamos ter, nos próximos meses, no mínimo 13 bilhões de poupança que está dentro do bolso, no fundo do bolso do paulista e do paulistano, para viajar, e ele não vai para o seguro. Para viajar, ele não vai para fora de São Paulo. Já está bem planejado pelos estudos do nosso Centro de Inteligência e da FIA USP. Nós gastamos 20 bi para viajar para fora do país, mais 20 bi para viajar para dentro do país, e desses bilhões, 13 é praticamente uma reserva que vai ser gasta internamente. O que nós temos que ajudar a fazer é espalhar pelo Estado, para não deixar acumular só em alguns lugares, gerando crise para a gestão da segurança, que ainda é uma incógnita. Né? Nós estamos indo bem, mas não retiramos esse fantasma da nossa cabeça. Então, dito isso, né, eu quero manifestar, primeiro, como disse o Tony aqui, que nós vamos voltar a carga com promoção, nós vamos voltar a carga com captação de investimentos, nós fazemos parte do plano 21-22, está sendo conduzido pelo ministro Meirelles, nós vamos levar os nossos 21 aeroportos para a privatização, nós vamos levar para o mundo afora, o nosso centro de Ibirapuera, os produtos de investimento que nós queremos captar para São Paulo. Quero deixar bem claro aqui a minha posição
a respeito da abertura de parques naturais para investimentos, inclusive em Recife hoteleiro, dentro da capacidade de carga, como é o caso de Foz do Iguaçu. Nós temos que parar com o preconceito contra parques naturais. Não há porque uma pessoa não poder dormir vendo as estrelas ou acordar com o canto dos pássaros, desde que aquela unidade hoteleira seja compatível. Isso é preconceito e ignorância, porque no mundo inteiro já está resolvido, até na Noruega, e as nossas rotas cênicas indicam esse caminho. Nós vamos lançar a Rota 165 agora, que está sendo reconstruída, vamos dizer assim, lá no Vale do Ribeira, e vamos fazer também, no dia começo de dezembro, nós vamos lançar as rotas gastronômicas, são 7, mas já vamos lançar do Vale do Ribeira, com a presença de chefes, etc., começando lá com o registro. Aí vamos o ano inteiro, do ano que vem, nós vamos caminhar nessa direção de valorizar esses conteúdos locais. Eu acho que eu falei aqui no meu tempo, talvez até tenha esperado um pouco, dizer que a união nossa é o nosso maior desafio nesse momento, esse engajamento. Nós não podemos dissipar as dificuldades, né? Nós ficamos juntos o tempo inteiro, desde o início, com os prefeitos, com o trade, fazendo protocolos, com as mãos abraçadas, aí, né? Mãos dadas, segurando, porque essa é a nossa força. A gente vai com criatividade, a gente fez um movimento para todo mundo produzir máscara, a gente nós animamos as pessoas para enfrentarmos juntos esse momento de dificuldade. Seres humanos, a humanidade se faz na dificuldade, não é na moleza. Nós temos que ter consciência disso. Isso tudo é muito menos do que uma guerra. Isso tudo é muito menos do que uma catástrofe em padrões mundiais, globais, destrutivos e de ódio. Não há ódio. Há uma questão da natureza. Nós não estamos nos matando, nós não estamos jogando bombas nos ensinando. Há 70 anos não acontecem guerras no planeta, guerras mundiais. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer uma reflexão concisa sobre as oportunidades que apareceram. Apareceram muitas oportunidades. E a maior oportunidade, aqui eu estou finalizando, é de nós modernizarmos o Brasil. Quero finalizar dizendo o seguinte: o Brasil produz 1/5 da produtividade de um americano, 1/5 da produtividade de um europeu. Quem vai dizer para o povo brasileiro que sem reformas e sem mudanças, nós não podemos viver como eles, como a gente vê na televisão? Não dá para produzir 1/5 viver igual. Não é possível. Nós precisamos fazer grandes reformas, médias reformas, pequenas reformas. Nós temos que mudar a competitividade do país. Outra coisa, faltam empresas no Brasil. Você não ouve os políticos dizerem isso. Temos pouca empresa per capita. Nós temos que ter mais empresas, menos burocracia. Nós não podemos penalizar o turismo brasileiro como é penalizado hoje. Nós, em São Paulo, estamos lutando frontalmente contra a burocracia. Mas o Brasil, que é o maior potencial natural para desenvolver o turismo do mundo, é o 5º, 4º ou 3º pior ambiente para se desenvolver turismo no planeta. Isso está errado. Não pode levar 10, 15 anos para fazer um resort, não podemos afastar investidor por preconceito e ignorância. Isso é preconceito e ignorância. E medo de hotel e parque natural, desde que esteja na capacidade de carga, medo de desenvolver a economia, gerar empregos locais, é um medo equivocado. O medo tem que ser medo do tráfico de armas, de drogas, o medo de desemprego, da desesperança e de perder mais gerações, sendo que nós temos um país muito rico. Mas nossa poupança não chega a 15% do PIB, nosso investimento não chega a 15% do PIB. Nós temos que ter em torno de 25%, falta 10%. E para chamar esse investimento de fora, em sua competência, nós temos que abrir e fazer regras do jogo mais claras. Senão, nós vamos ficar enxugando gelo e apontando o dedo na cara de cada um. Eu vejo, de vez em quando, alguns debates na televisão, na grande imprensa, se discute que tem que melhorar isso, e eu pergunto, o desenvolvimento econômico do Brasil não cresce há décadas. Não cresce. Mas como? Tudo tem que melhorar. Lógico que é possível melhorar a gestão pública de várias coisas. É o que nós estamos tentando fazer. Precisamos de uma reforma administrativa aqui em São Paulo e não vamos ter problema no ano que vem. Não vamos ficar mal, não. Mas é preciso tomar consciência de que pouco investimento não vai trazer as respostas para os nossos problemas sociais. Tem que sobrar dinheiro. E para sobrar dinheiro precisa crescer a economia. E para crescer é preciso liberar as forças da economia. Os jovens têm que poder montar empresas. Se um jovem vai abrir uma empresa, o Estado quebra o jovem em 6 meses. O banco quebra. Né? A situação quebra. Nós não podemos
continuar a permitir uma baixa consciência sobre essas coisas, produtividade e investimento. Sem essas duas coisas funcionando, nós não vamos conseguir virar a chave. Nós vamos ficar numa armadilha de renda média e brigando e apontando a cara um para o outro. Um potencial enorme que nós temos de nos desenvolver. Então, essa é uma chamada, um call to action, né? Quer dizer, nós precisamos fazer esse movimento e não aceitar nada que não responda a essas grandes perguntas. E dizer-lhes como última palavra que não vai precisar faltar emprego se nós desenvolvermos o turismo no Brasil. Nem do turismo interno, nem do turismo externo. Muitas pessoas virão. Esse é o nosso papel perante o mundo. Né? É o papel de produzir alimentos, de produzir ambiente alegre, ambiente natural, lazer para nossas regiões aqui internamente e para o resto do mundo. Um grande novo posicionamento de um Brasil maduro. Um Brasil que não tenha medos fictícios, medo do que não importa, que se modernize, que responda a uma pergunta de um velho conhecido das velhas gerações, os professores aqui, que é do Lévi-Strauss, o grande antropólogo que escreveu Tristes Trópicos. Uns 7 anos atrás, ele morreu aos 90 anos. Foi um dos caras que ajudou a forjar o USP. Perguntaram para ele qual era a grande preocupação dele com o Brasil. Ele é perto dos 90. E ele disse, a minha preocupação é que o Brasil envelheça sem ter amadurecido. Nós precisamos amadurecer. E as questões que eu coloquei aqui são questões de maturidade. Nós não podemos ficar trocando 6 por meia dúzia. Nós temos que fazer mudanças concretas e de consciência e movimentos concretos nas direções que eu falei. Atividade, competitividade, as coisas que importam para os outros países. A crise é ocidental, não é mundial. E nós, no Ocidente, nós somos líderes da América Latina. Nossos vizinhos não vão bem. Nós temos que ir bem por nós, também pelos nossos vizinhos. Nós temos um papel importante para jogar. Nós temos que crescer no nível dessa consciência. Muito obrigado a todos. Para concluir a apresentação de hoje, antes da premiação, eu queria só pedir ao secretário, ele passou muito rápido, ele falou, mas não disse concretamente o que é esse assunto, educação, inovação e tecnologia, que é o seu politurismo. Então, teria mais 1 minuto que eu estou aqui sendo cobrado, mas... Foi isso, esse é o concreto de tudo que foi dito nessa área. Né? Esse projeto politurismo, ele vai ter uma sede, não vou falar da sede, eu vou falar do projeto. Nós estamos preparando disciplinas de primeiro grau e segundo grau, né, junto com o DCL. Nós mudamos o calendário escolar para ter férias em 2 épocas do ano diferentes, para dividir o turismo, né, porque as pessoas já tomam 11 dias de férias, não mais 30. Nós estamos desenvolvendo cursos específicos. Nós estamos desenvolvendo credenciamento dos cursos de turismo do Estado de São Paulo, junto com a AMT, para que os cursos tenham uma aproximação com o mercado. Isso é um pedido da ACOR, do nosso conselho, é um pedido dos nossos conselheiros, para que o produto das nossas escolas de turismo seja compatível com a demanda do mercado. Então, daí vem o ensino dual, né? Que as pessoas possam aprender e trabalhar num parque como o do Alan, possam trabalhar lá no Convention, trabalhar na Gol, trabalhar no Hotel Hilton, porque se forma, pega um diploma, prefeito Marbarelli, não trabalhou, não sabe fazer. E turismo é prática, é praxis, prática é teoria, não é um curso teórico. É como medicina, treinamento, tem que operar lá, tem que fazer. Né? E o Brasil tem essa mania de doutorzinho que não sabe fazer isso. Aí, para quê? Eu sou formado para mandar nos outros, e quem sabe fazer são os outros, porque tem prática, e eu não sei porque eu sou só apenas formado. Nada disso. Nós temos que mudar todo esse universo. Esqueci alguma coisa do politurismo? Sim, com inovação e tecnologia, que é o que falta hoje. Nós lançamos agora o Acalua, né, um concurso mundial junto com a AMT, com sede em Madrid, e fizemos um concurso de aplicativos. Premiamos aplicativos, agora vamos ajudar esses aplicativos a subir. E no politurismo tem essa área também. Nós estamos montando essa equação de ter um maior centro de educação e inovação, proposta que seja do mundo, né, junto com a AMT. A exemplo do que vem sendo feito no Estoril, em Portugal, que é uma consolidação. Mais. Não, e o co-working... Somos maiores. Claro. Somos muito maiores. Claro. Portugal é do tamanho do Estado de Santa Catarina. É que eu puxei a brasa para a minha sardinha. Sardinha é coisa de português, é português, sardinha, brasa, é o jeito. Mas, secretário, não, e lembrando a ideia do co-working... É português mesmo, a ideia do co-working também, do politurismo, que é não só a inovação, mas a oportunidade dos jovens empresários e das pequenas empresas poderem
crescer junto às grandes que têm interesse. Você, dentro do meu minuto, Eu atrasei o relógio. tecnologia aumenta a produtividade, e eu falei aqui da essência da necessidade de aumentar a produtividade. Só que cada vez que a tecnologia melhora, por exemplo, no agribusiness, o emprego custa mais caro. Cada vez que acontece na indústria, o emprego custa mais caro. Você precisa de $1 milhão para gerar um emprego numa fábrica, sei lá, de automóvel. Mas numa fábrica de barco, nem que seja barco de luxo, você gera mesmo número de empregos por 10%. Na hotelaria, com 22 mil, segundo o top, com $2 mil você gera um emprego. Né? E muita gente é primeiro emprego, como lá no caso do Wet n Wild, lá dos parques temáticos. Então, tem uma estrutura na lógica, por exemplo, de uma marina, que tem a ver com esportes, gastronomia, uma marina, uma simples marina. Né? Os salários são altos na marina, né? Tem a indústria dos barcos, novos materiais, reparos. É um mega cluster da indústria do mar. Tecnologia e, de forma geral, tecnologia agregada ao turismo gera empregos, ao contrário de todo o resto. Né? Quanto mais tecnologia você tem, mais gente viajando você tem. Vai ter reconhecimento facial, mais gente vai viajar. Tem as agências online, mais gente viaja. Tudo agrega para ter mais viagem. Porque a tecnologia, ela faz compartilhamento pelo Airbnb, faz compartilhamento de transporte, ela vai barateando porque ela vai usando a ociosidade de toda a lógica econômica. Então, enquanto ela não gera empregos necessariamente, mas gera produtividade na indústria do agribusiness, no nosso caso, gera. Queria aproveitar para agradecer a todos aqueles que nos assistem pelo Brasil, prefeitos, vereadores, agentes do turismo municipal, cada vez mais os conselhos municipais de turismo atuantes com orientação e participação empresarial, e também agradecer aqueles que iniciam na atividade de turismo. Eu, como secretário, gosto de dizer que nós precisamos trabalhar na conversão, porque falar de nós para nós mesmos não adianta mais. E essa conversão é importante, que é com isso que se negociam reformas tributárias, reformas que podem vir a ajudar cada vez mais essa massificação positiva, ou esse crescimento harmônico da atividade de turismo. Eu tenho certeza que hoje o secretário na premiação vai lembrar de um compromisso que o Sebastião Miziara fez com ele numa das lives da UVESP, que é a criação do Prêmio Gestão do Turismo do Estado de São Paulo. E aí, senhores prefeitos, secretários, pequenos empresários, se preparem para criar cases de sucesso para que possam ser premiados. Mas isso fica para uma próxima apresentação. Agradecer ao Alain Baldatti, que é aquele que nos anima nos seus parques e ajuda muitos dos brasileiros a estarem animados durante um dia e vários dias pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil. O nosso mestre, né, que é o nosso presidente do Convention Bureau, Tony Sando, ele tem sido a grande, eu diria vacina, não, mas estimulante da atividade do turismo. Ele, junto com o secretário, com o acordo com a BEAR, que foi passado rapidamente aqui, da redução dos custos tributários para o combustível aéreo, e que estava fazendo com que São Paulo virasse realmente o maior hub e fizesse com que as pessoas não só parassem, mas ficassem em São Paulo por mais tempo. A abertura aí dos novos aeroportos e a privatização deles, que o secretário escreveu, mas acabou não falando aqui, mas muitas das coisas que estão acontecendo em São Paulo. Muito obrigado, Tony, obrigado ao secretário e obrigado ao que eu chamo embaixador, um dos que foi convertido à atividade de turismo, que é o nosso Miziara, a Sílvia, que, embora voltadas ao município, tem dado a importância à atividade econômica geradora de trabalho, emprego, empresas e renda, e fazendo dos municípios do Estado de São Paulo destinos capazes de atender com qualidade todos aqueles que nos visitam. Muito obrigado a todos. Nós vamos ter um rápido intervalo, ou melhor, eu devolvo a palavra ao Miziara, que dará toda a orientação. Muito obrigado a todos que estão aqui na mesa, representantes do turismo. E eu quero, em nome pessoal,
da diretoria da Unvesp e da presidente executiva, Silvia Mello, fazer um agradecimento especial ao Tony Santos, que sempre nos orientou e nos aconselhou nas questões de turismo, reforçando tudo aquilo que o Virgílio fez no nosso começo, na Fundação Prefeito Faria Lima. Portanto, temos o orgulho de ter amigos que podem nos auxiliar. Na verdade, todos nós queremos aprender cada vez mais. E aprender também com o Vinícius Nunes é uma aula de pós-graduação, quem sabe até MBA, quem sabe pós-doutorado. Agradecer à Rede Vida de Televisão pela cobertura deste evento, pela entrega do prêmio que se dará daqui a alguns minutos. Queremos agradecer a todos os nossos parceiros, apoiadores, a Sabesp Patrocínio Master, o Desenvolve SP, o Banco do Empreendedor, o EMAI, o Detran, a Rumo e o apoio também da Atmosfera. Como nós, Jefferson, como nós entregamos mais do que nós prometemos, nós vamos rodar 2 comerciais totalizando 1 minuto, mas antes, já que eu falei que nós entregamos mais do que nós prometemos, eu quero aqui fazer também um testemunho por um dever de consciência. Eu fiz durante a década de 80 e a década de 90 várias viagens internacionais. Viagens, inclusive, na maioria das vezes, de cruzeiro. E dessas viagens, 5 eu devo ter feito com a Gastur. Eu quero cumprimentar aqui o Aldo Leone por uma razão específica, porque a Gastur entrega mais do que promete. A gente chega na viagem, tem sacola, tem brindes, tem uma série de coisas e orientações em cada porto que a gente vê o sol nas viagens marítimas. Portanto, a exemplo da Unvesp, a Gastur entrega mais do que promete. Lembrando a programação de amanhã, a programação voltada ao aspecto eleitoral, vamos falar apenas daqueles que estarão na abertura. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutor Valdir Nuevo Campos, a quem queremos agradecer, o Sidney Madruga, o procurador da Geral Regional da República, que foi designado pelo professor Augusto Aras, procurador-geral da República, para comandar o processo eleitoral no Estado de São Paulo. O doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador do TJ, ex-presidente e presidente honorário da Associação de Magistrados do Brasil. E o doutor Hélio Freitas da Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB. Nunca houve na história uma eleição tão diferente como essa, no aspecto de legislação e no aspecto de corpo a corpo, de buscar votos. Nós estamos vivendo a pandemia, mas a legislação eleitoral ela é rígida, ela é austera, e amanhã nós vamos atender a todas as perguntas que nos fazem através desses especialistas. Quero encerrar a solenidade, o evento, mas fiquem conosco, porque agora nós vamos fazer uma legítima homenagem. Eu quero até dizer aqui, o Silvia Mello, nós podemos cumprimentar todos os parlamentos regionais que votaram. São 34 parlamentos regionais no Estado de São Paulo. Parlamentos que representam as regiões. Cada um tem suas 20 câmaras. Abrimos a votação para o Prêmio Competência Pública, como fizemos nos 2 anteriores. O primeiro foi para o Milton Luiz de Melo Santos, pelo trabalho que ele fez no Desenvolve SP, atendendo os municípios paulistas. O segundo, pela segurança, General Campos, recebeu da cidade de Bragança Paulista no evento especial que nós fizemos. E hoje vai receber Sua Excelência, o ilustre secretário de Turismo do Estado de São Paulo, ex-ministro, uma das maiores lideranças do turismo mundial. Por que nós devemos cumprimentar aqueles que votaram? Porque o Vinícius Nunes vai receber o prêmio Líderes 2020 do Mundo, no evento da WTM na cidade de Londres. Portanto, nós aqui, morando no interior, falando arrastado, caipirado, nós estamos na frente dessa premiação internacional.
Fiquem conosco. Daqui a pouquinho, as nossas mensagens comerciais e voltamos em seguida. Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior.